Olá pessoal, então, eu estava hoje de manhã orando, né, e comecei a orar, clamar a Deus, falar com Deus. Vocês sabem, né, temos que buscar a Deus enquanto a porta está aberta, gente, não podemos perder tempo. Então, eu pedi uma palavra, abri a Bíblia, Deus me deu Lucas 22, vamos ler junto? Livro de Lucas, capítulo 22. Todo 22, ok? Então vamos lá, gente. Vamos ver o que Deus tem pra ti hoje, ok? Pra nós, pra todos. Estava, pois, perto da festa dos pães Asmo, chamada Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, ou qual era o número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar, sem alvoroço. Chegou, porém, o dia do Asmos, e que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegaram a hora de pôr-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai e o reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda, sobre o qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim antes o maior? Entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa, ou quem serve? Para quem comais e bebéis a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel.
Disse também ao Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que a fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, veio para seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: Deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: Saíste como um salteador, como espadas de varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-os, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo também: Este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virou-se o Senhor, olhou para Pedro, lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que tinham Jesus zombavam dele, ferindo-o
e vendando-lhe os olhos, feriam no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo, e os principais dos sacerdotes e escribas, e os conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-nos-lo. Ele replicou: Se eu vos disser, não o crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Então, gente, aqui está falando sobre a Santa Ceia do Senhor, sobre quando Pedro negou Jesus. E mostrando que Jesus entregou a sua vida por amor a nós, né, gente? Né, pessoal? É isso. Basta somente aceitar, não é aceitar no coração, porque não adianta você ter só no coração e não ter na tua vida, entende? Você tem que entregar corpo, alma e espírito para Deus, para que Deus possa fazer uma obra na tua vida, entende? Porque Deus é santo e entregou seu filho. Seu filho também foi santo. Ele entregou a sua vida, derramou o sangue. E ali naquela cruz, ele levou todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Se algum dia a gente erra, a gente errou no passado, e se tu realmente se arrepender de todas as coisas erradas que fizeste na tua vida e aceitar Jesus, né? Aceitar Ele de todo o teu coração e aceitar a palavra de Deus e tomar e se batizar nas águas e tomando o nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Então, esse já é um primeiro passo e neste momento que você faz isso, você vai ter um encontro com Deus, você vai ter uma experiência e nada desse mundo pode te abalar, te atacar, entende? A gente temos que ter Deus na nossa vida, não é ser crente, porque o diabo também é crente, é ser cristão mesmo de verdade. E não adianta as pessoas também ficarem defamando, falando mal um dos outros, vendo as falhas, os pecados do passado, entende? E não vê o próprio seu erro, vê o erro dos outros, mas não vê o seu. Todos erramos, todos pecamos, mas Deus é o único que pode julgar, é o único que pode nos condenar. E Ele não julga, Ele não condena. Nós estamos vivendo na graça. Ele veio e mandou seu Filho para nos salvar e nos perdoar. Basta nós arrepender dos erros que a gente fez e aceitar Cristo em nossas vidas. Entende, pessoal? Não é continuar fazendo o erro, não. É parar de fazer o erro. É se santificar. É ser um cristão de verdade. Servir a Deus, buscar a Ele e obedecer a palavra. E não é contender a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só. Deus é um só. Filho dele é um só Jesus Cristo. E depois temos nós que somos, a partir do momento que a gente aceita e se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo e segue essa palavra a fio. E muitos podem dizer, mas é difícil. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é difícil viver nesse mundo. Esse mundo é mais difícil. É muito melhor viver com Deus, viver na graça de Deus, porque lutas a gente tem, mas Deus vem e dá vitória. Agora, quando tu tá no mundo, tu não tem Deus, né? Tu acha que é muito fácil tá mais no mundo do que servir a Deus? Então, quando vem as outras coisas, você não tem vitória. E outra, não é o dinheiro que salva, não adianta a pessoa também ser bem de vida, ter tudo, e achar que lá do outro lado
Agora porque eu fui bom, eu ajudava isso, aquilo e aquele outro, né? Eu sou salvo, eu vou pro céu, vou morar com Deus. Não, 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 não. Não é assim. É aceitando o Filho de Deus. É crendo no Filho de Deus. Não é fazer aquela confusão toda de dualidade, trindade, unicista, essas coisas erradas todas. Não, Deus não é religião, pessoal. Deus não é religião. Deus, ele é espírito e tem o seu filho. Então, pessoal, por enquanto, nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou. No momento que tu aceitar, Deus vai te selar, vai te adotar como filho e tu vai se tornar irmã de Jesus Cristo, irmãos de Jesus Cristo. Entende, pessoal? Então é isso. Mais adiante eu falo mais um pouco, tá bom? Porque já passou mais de muitos minutos. E é isso. Fico com Deus, com a paz, com a graça. E ó, pensam bem, tá? Jesus aqui, ó. Coração é o cérebro. Isso aqui é um nervo. Aqui é só um nervo que bate, bombeia sangue. O cérebro que é o coração da gente, porque é onde entra os pensamentos, aonde entra tudo. Entendeu? Então deixa Deus entrar nos teus pensamentos. Pense só em Deus, tá bom? E confia, acredite que você chega lá. Tu é um vencedor no poder da palavra de Deus. Aqueles que buscam a Deus, os humildes, serão exaltados, ok? Fica com Deus.